Diz, Gabi, vai lá, vai lá. Se não fosse o presidente do tribunal, quem poderia abrir esse inquérito, então? O Procurador-Geral da República, ele identificaria que há agressões contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e tomava a iniciativa de abrir o inquérito. Ou também um delegado de polícia, o delegado da Polícia Federal. O que não poderia é o Poder Judiciário em tomar a iniciativa, está entendendo? Quem deveria tomar a iniciativa é a polícia ou o Procurador-Geral da República, de ofício ou provocado por alguém. O Dias Toffoli, ele poderia, por exemplo, representar ao Ministério Público, representar ao Procurador-Geral da República para que este instaurasse o inquérito policial. E como ele instaurou agora o inquérito policial contra Bolsonaro e Moro, por causa das declarações com a demissão de Moro, não foi ele que tomou a iniciativa de provocar o Poder Judiciário para instauração do inquérito. O inquérito está em andamento. Como um dos suspeitos é o presidente da República e ele tem foro por prerrogativa de função, isso transita lá no STF. Mas a iniciativa foi do PGR. A iniciativa foi do PGR. Então, mas, bom, o próprio Supremo Tribunal Federal, não, isso já foi questionado por várias pessoas, o Supremo Tribunal Federal entende que há legalidade na tramitação desse inquérito. Certo, entendi. Obrigada. Nada, Gabi. Nada. Poxa, que descoberta chata essa que a gente não gravou. Todo esse desenvolvimento que eu fiz até aqui. Olha, que legal. Eu sou apaixonado por quadro branco, gente. A gente chegou no final do semestre e eu aprendi a usar o quadro. Ó. Ficou legal. Olha como é que a construção todos os recursos no processo penal. Muito bem, hora de fazer um print dessa tela, para a gente poder esvaziá-la. Posso? Posso continuar? Pode sim, professor. Podemos seguir. Olha, tchau, telinha. Tchau, telinha. Vamos aqui. Foi embora. Vamos continuar. É a hora de apagar o quadro, é a mesma coisa. Eu também fico triste na hora de apagar o quadro. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Às vezes, nós não temos agora, o tema agora não são mais recursos. Aqueles eram os recursos no processo penal. Agora, falamos de ações autônomas de impugnação. Ações autônomas de impugnação. E há duas, meus amigos, há duas ações autônomas de impugnação. Habeas corpus e revisão criminal. Vamos estudar essas duas ações autônomas de impugnação. Muito bem. Todos nós já estudamos habeas corpus desde a disciplina, né, de direito constitucional. O habeas corpus ele está previsto na Constituição Federal, no artigo habeas corpus, está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º. Inciso. Alguém lembra o inciso do habeas corpus? Alguém aí lembra? Habeas corpus, artigo 5º, inciso. Vou dizer a vocês agora. Hein? Alguém sabe? Diga aí, colega. Um chute aí, professor. 72 aí. Veja aí. Não, amigo. Mas agora você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer. O inciso é o inciso 68. E eu vou explicar por quê. Foi perto, hein? Foi perto. Mas vejam só. Vejam só, eu vou até sair da tela, eu quero que vocês vejam o meu rosto para não esquecer nunca mais esse inciso. O habeas corpus está previsto na legislação brasileira desde o Código Criminal de 1830. Caramba! Em 1830 estava previsto o habeas corpus. Na Constituição
Então, ele voltou a ser tratado no Código Criminal de 1890, aparece na Constituição Federal, a Constituição Republicana de 1891. Então, a gente tem a Constituição de 1824, não fala de habeas corpus, mas o Código Criminal de 1830 fala, o Código Criminal de 1890 fala, a Constituição de 1891 fala em habeas corpus. Depois, a gente vai ter a Constituição Federal de 1934, depois a Constituição de 1937, depois o Código Penal de 1941, depois a Constituição de 1946, depois a Constituição na ditadura militar de 1967, e em todos esses documentos o habeas corpus está presente. Só há uma fase terrível da nossa história, em que o habeas corpus foi cassado, em que esse instrumento garantidor da liberdade individual foi tolhido do cidadão brasileiro. E isso foi através do Ato Institucional número 5, de 1968. Em 1968, no auge da ditadura militar, o Ato Institucional número 5 foi instituído e ficamos de 1968 até 1975, portanto, durante 7 anos, sem a possibilidade de impetrar habeas corpus. O cara era preso e não tinha como resolver o problema. Está preso, pô. Mas sim, mas o que a gente quer? Não. Espera o processo. Se ele for absolvido, vamos soltar. Então, não havia habeas corpus para crimes políticos, de 1968 até 1975. E quando na Constituição de 1988, coube ao Supremo, a Assembleia Nacional Constituinte localizar o habeas corpus, olha onde esta Assembleia quis guardar esse documento para nunca mais esquecer. No artigo 5º, nos direitos e as garantias fundamentais, no inciso 68. Para que a gente nunca esqueça desse ano nefasto. 1968. Coisas boas aconteceram nesse ano também, porque no dia 18 de fevereiro deste ano eu nasci. Tirando isso, meus amigos, foi barra pesada. Foi barra pesada. O Código de Processo Penal, ele fala do habeas corpus em algum Fala. artigo dele. Uma vez eu vi, foi no 66 alguma... Isso. Sei que é 600 e alguma coisa. O Código de Processo Penal trata também do habeas corpus. Ele é regulado, na verdade, a tramitação do habeas corpus, a garantia da prioridade da tramitação do habeas corpus é feita pelo Código de Processo Penal. Então, agora, eu contei toda essa história a vocês para que a gente vislumbre a importância desse documento, né? A importância desse documento. O habeas corpus está aqui, ó, artigo 660 e por ali do CPP. Então, Código de Processo Penal. Eu vi, mas lembrava que eu sei se meio alguma coisa e meio... São dois, né? São dois artigos que ele tem, só não lembrei qual agora. Mas não, na verdade, há vários. Vamos dar uma olhada. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Olha aqui. É uma pergunta que eu tenho para lhe fazer. Por que o ministro da Justiça... Deixa eu por só que mostrar. condenaram... foi não. O habeas corpus está regulado aqui, artigo 647 em diante. Dá-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal à sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Coação considera-se quando não houver justa causa, parará. Então, artigo 647 do Código de Processo Penal. Artigo 647. Mas fala, querido, fala. Diga lá, qual era a sua pergunta? Porque toda aquela polêmica que o
o STF está falando, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, falando que o ministro da Justiça não podia abrir habeas corpus, pedir habeas corpus em favor de João Trauber, ministro da Educação. Mas o habeas corpus pode ser feito por qualquer um do povo. Porque eu não entendi essa situação. Ele achou que não podia ser feito pelo Ministério da Justiça. Se pode por qualquer um do povo. Ele disse que não era usualmente feito pelo ministro da Justiça. Geralmente fazia-se através do PGR. Não, mas através da Advocacia Geral da União. Da Advocacia Geral da União, isso. O que acontece é que o ministro da Justiça, né, ele tem que defender, né, o papel do ministro da Justiça é defender a políticas públicas que favoreçam a promoção da justiça e do direito. Então, não é da natureza da função um ato advocatício, um ato de defesa, entende? Então, caberia ao ministro da Justiça zelar pela implementação de políticas públicas que favorecessem a persecução dos crimes, né? A realização do direito e da justiça no Brasil. Ele tomou uma posição, não é que ele não pudesse, é como o colega disse, não era usual. Seria natural que a Advocacia Geral da União o fizesse, mas também não é algo assim. Por exemplo, quando a presidente Dilma Rousseff estava sendo processada no Senado Federal no processo de impeachment, o advogado dela foi o Eduardo Cardoso, lembram? O Eduardo Cardoso, que à época era o ministro da Justiça de Dilma, né? Vou aqui verificar se Eduardo Cardoso era o ministro da Justiça, mas eu acho que era. Deixa eu ver aqui. Porque eu já paguei processo constitucional para o professor Silvio Latache. Sim. Ele foi ministro da Justiça. Uma das coisas que ele bateu muito foi que o habeas corpus, aí foi uma coisa que ele bateu muito foi que a gente disse que o habeas corpus podia ser feito por qualquer um do povo, indiferente de quem seja, porque constitucionalmente era dado direito a isso. Por isso que eu pensei isso, quando eu botei na minha cabeça, o ministro disse, mas ele é qualquer um do povo. Mas eu entendi o que o senhor falou. Não, pode ser, mas não usualmente ele poderia fazer isso. Em outras palavras, o presidente da República poderia também fazer, mas a gente está pensando assim, né? Tem um papel, né? Tem uma função, tem uma... Então, Eduardo Cardoso, de fato, foi ministro da Justiça de Dilma no período de janeiro de 2011 até 3 de março de 2016. Ele foi o ministro da Justiça. E foi ele que foi o advogado de Dilma, né? Foi ele que foi o advogado mesmo, né? Ele foi para a audiência e, diga-se de passagem, um excelente advogado. Doutorado lá em Salamanca e tal. Um cara bom. Mas, então, não é comum, mas pode acontecer. Se, por exemplo, o Bolsonaro fosse processado e ainda o Sérgio Moro fosse ministro da Justiça, eu não recomendaria que Moro fosse o advogado dele. Eu acho fraco. Eu acho o Moro fraco. Eu acho que era melhor chamar Cacai e botar Cacai para defender o cara, porque eu acho o Moro fraco. Né? Eu também seria bem... Diga lá. Era o lobo dormindo com as galinhas, né? Seria o lobo dormindo com as galinhas. Mas então, vamos voltar aqui à nossa discussão, mas é excelente, a gente pode tratar dessas questões todas e conversar sobre elas. Né? Conversar sobre elas, e a gente ilustra, e é importante para a gente acompanhar a realidade brasileira. Né? E o artigo... Qual foi que eu falei? 647, não foi? Artigo... 47 do CPP. 647, né? 647 do CPP. Ok. Pode ser preventivo ou repressivo. Vocês estudaram com o professor Silvio isso, né? Pode ser preventivo, o cara não está preso ainda, mas tem uma ilegalidade correndo, querem prejudicá-lo.
é o preventivo. O que o HC, que foi impetrado agora seria impetrado, né, ou foi impetrado já pelo ministro da Justiça, é um HC preventivo para impedir a prisão do Weintraub. Veja que o próprio Bolsonaro tem noção de que ele pode ser preso. Eu estou na dúvida. Ele poderia ser preso em flagrante? Ele poderia ter sido preso em flagrante? O que é que vocês acham? Eu acho que não, professor, porque aquilo também leva a questão de direito de expressão, né? Que é constitucional também, de livre expressão. E teria que, no caso, ter um inquérito para averiguar se realmente a intenção dele foi aquilo ou não. Tanto é que ele ficou em silêncio hoje na Polícia Federal. Pois é, não, mas na verdade, a razão pela qual ele não poderia ser preso em flagrante... Só pode ser depois do mandato, né, professor? Não é por isso não. Não, de jeito nenhum. Isso que você está dizendo é o presidente da República. Você é o presidente da República, não o ministro da Justiça. O ministro da Justiça não tem nem mandato. O ministro da Justiça tem um cargo comissionado, que pode ser deposto a qualquer momento, como nós vimos, né, o que aconteceu... De ofício, né? O que aconteceu com 2 ministros da Educação, ministros da Saúde recentemente, né? Então, não tem mandato, o cara está lá até o outro encher o saco dele. Mas o que acontece é o seguinte, é que como a fita só foi revelada uma semana depois da reunião, uma semana ou mais depois da reunião, a situação de flagrante já havia sido desfeita e não era possível. Agora, é possível sim prender em flagrante delito um indivíduo que utiliza aquelas expressões contra os ministros do STF. Então, imagine que você está numa audiência e o camarada diz: vocês são todos vagabundos, que deviam ser todos presos. Você está dizendo que se uma pessoa deve ser presa, a pressuposição é que ele cometeu crime. E dizer que é vagabundo não é liberdade de expressão, não. É ofensa, crime de injúria. Então, chamar alguém de vagabundo não é liberdade de expressão, não. Assim como se fala muito da liberdade de expressão dos deputados, né? O deputado teria direito a livre pronunciamento, não poderia ser criminalizado por opiniões, né? Então, em verdade, imunidade parlamentar, ele não pode ser preso ou processado por suas opiniões. Mas dar a opinião é uma coisa, financiar um esquema de fake news não é a mesma coisa, não. Então, é outra coisa, não há imunidade para a promoção de um esquema. Se ficar provado que os deputados estavam envolvidos num processo, num esquema, uma organização criminosa destinada a espalhar fake news, então, o que se tem aí é a possibilidade, sim, do indivíduo... A imunidade parlamentar não abarca essa dimensão, não. Entendeu? Só no júri, até que ponto o advogado pode falar o que pensar? Já que o senhor fez júri, já que ele está no exercício da sua profissão, até que ponto não se torna injúria, defamação ou alguma ofensa ao Excelente pergunta, meu amigo. Excelente pergunta. Eu vou até sair daqui da telinha para voltar aqui para a tela grande. Excelente pergunta. No júri, eu posso me referir por exemplo, sou advogado. Então, meu cliente foi acusado de ter matado alguém. Eu posso dizer que a vítima... Eu já fiz isso muitas vezes. Não se trata de uma vítima. Se trata de um monstro que destruiu o passado. E aí, pronto. Isso não constitui crime, né? Na polêmica, eu posso me referir, né, ao autor, o promotor de justiça pode se referir ao agente, eu posso me referir ao réu, Agora, eu não posso chegar e dizer que o promotor de justiça é um filho da puta. Eu não posso fazer isso. Não posso. Entendeu? Isso está fora, isso não está dentro do argumento. Então, eu sou livre para fazer acusações e ilações que legitimem o meu argumento. Então, eu posso dizer
que aquela que é a pretensa vítima desses autos é, na verdade, um assassino cruel, frio e calculista. Veja, eu estou fazendo acusações. Essas acusações não podem ser tomadas depois para que se mova uma ação contra mim por calúnia, porque eu estava no exercício da profissão e aquilo era um argumento para defender o meu cliente. Mas percebe que os limites são claros? Eu posso fazer afirmações e isso está dentro de um contexto, de uma lógica defensiva. Eu não posso ultrapassar isso para agredir pessoalmente ou usar expressões de baixo calão contra o meu contendor ou contra a vítima, e muito menos ao juiz e tal. Tudo isso Algumas vezes eu achei aqueles vídeos de S. Varela, alguma coisa, um advogado que nós temos com careca, Quaresma. Certo. E ele fala algumas coisas no júri, no exercício da profissão dele, que eu fico assim, pô, será que essa é a postura de no júri mesmo? Porque ele fala palavrão, diz muita coisa com o réu, o dele, né? Quem ele está defendendo, chama de marginal, ele diz um monte de coisa que você fica... Será que ele está extrapolando? Veja só, eu não gosto do estilo. Eu também não, professor. Eu sou um advogado clássico, né? Eu sou um advogado clássico. Eu não gosto do estilo. Né? Eu acho que... Eu sou da opinião que um advogado jamais deve perder a elegância. Jamais deve perder a elegância no tribunal. Então, você me verá gritando, falando alto, falando baixo, mas sem perder a compostura. Cada gesto foi calculado. Cada expressão foi planejada. Entende? Então, aquilo não é assim. Não é assim. Não deve ser assim. Então, eu não vejo... Agora, às vezes, você tem que dar umas peitadas assim para defender a liberdade da profissão, a dignidade da profissão. Por exemplo, o que aconteceu certa vez com um colega que, aguardando o horário da audiência, foi impedido de entrar. Queriam revistar o advogado para poder entrar na audiência, para entrar na audiência. Aí ele disse, mas o juiz entrou, não foi revistado. O promotor entrou, não foi revistado. Eu vou entrar, você é revistado, também sou uma autoridade no processo quanto eles são. Entende? Isso eu acho que tem que segurar. Senão a gente fica... Não existe hierarquia no processo penal, né? O juiz não é maior que o advogado, nem o Ministério Público é maior do que ninguém. É a paridade de armas. Todos nós somos essenciais ao exercício da justiça. Então, o senhor acha que aquela postura... Eu não concordo com aquela postura de nós, muito agressiva. Mas aquilo é um estilo é tipo um estilo de defesa? Eu não acho que... Se ele chega a utilizar... Veja só, eu posso dizer um palavrão durante uma audiência? Até posso, citando alguém, não eu dizendo para ofender alguém, né? Se, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, afirmou-se, estava lá nos autos, que o meu cliente pegou a faca e disse: quero ver qual é o filho da puta que vai entrar aqui agora, com a faca na mão. Então, eu posso pronunciar essa expressão, quero ver quem é o filho da puta que vai entrar aqui agora. E eu estou reproduzindo o que está nos autos. Mas eu não posso me dirigir a ninguém sendo o autor da fala de modo desairoso, desabonador, deselegante. Não perca a elegância, meu amigo. Então, é um estilo dele. Eu acho que o juiz deve chamar a ordem. Eu acho que o juiz... Eu na condição de juiz, não permitiria esse tipo de postura e de linguagem no tribunal. Veja o que eu estou dizendo. Eu posso usar qualquer linguagem dentro de uma linha de defesa. Agora, quem defende, não ofende. Quem defende, não ofende. Eu acho que ele extrapola demais na conduta dele. E para certos advogados, assim, quem olhar aquilo vai dizer, pô, pensa que todo advogado é daquele jeito. Uhum. Mas felizmente não é, né? Não é, nem deve ser, nem deve ser. Também acho. Vamos lá. Então, o HC pode ser preventivo e repressivo, não há prazo, e deve ser impetrado
perante a autoridade judiciária imediatamente superior à autoridade coatora. Significa dizer que se a autoridade coatora é o delegado, eu entro com o HC perante o juiz. Se a autoridade coatora é o juiz, eu entro com a HC perante o Tribunal de Justiça. Se a autoridade coatora é o Tribunal de Justiça, eu entro com a HC perante o STJ. Se a autoridade coatora é o STJ, eu entro com o HC perante o STF. Ok? Então, a fundamentação legal é esta. Pode ser preventivo e repressivo, não há prazo. Deve ser impetrado perante a autoridade judiciária imediatamente superior à autoridade coatora, mais uma informação relevante, tem prioridade na tramitação. Então, ele deve ser julgada, o HC deve ser julgado antes de outros atos processuais. E qualquer pessoa é legitimada para a sua propositura, inclusive o réu, né? Para a sua propositura. Muito bem. Então, estamos aí. Já a revisão criminal. A revisão criminal, com fundamento no artigo 621 do CPP, o fundamento no artigo 621 do CPP também não tem prazo. A ação rescisória lá no CPC tem prazo de 2 anos. A revisão criminal, como é um bem jurídico superior, é a liberdade do indivíduo, não tem prazo. É cabível sempre que houver provas não conhecidas ou utilizadas. Melhor dizer, só não conhecidas. Porque se você conhecia, mas não utilizou, problema seu. Não conhecidas à época do processo, que, de qualquer modo, inocentam ou beneficiam o réu. Então, a revisão criminal não tem prazo, é cabível sempre que houver provas não conhecidas à época do processo que, de qualquer modo, inocentam ou beneficiam o réu. Deve ser apresentada no tribunal em que a decisão condenatória transitou em julgado. Logo, por que não é recurso? Por que não é recurso? É o que nós estamos chamando de ação autônoma de impugnação, pessoal. É porque ela deve ser utilizada depois do trânsito em julgado da sentença. E o que significa o trânsito em julgado da sentença? Que não há recurso cabível. Transitar em julgado é porque não há recurso cabível. Então, essas duas ações autônomas de impugnação são extremamente relevantes para a gente saber, e muitas vezes é o caso da gente, o indivíduo lhe procura como advogado e a sentença dele já transitou em julgado, e aí ele traz informações novas e tal, e você diz, o que é que eu posso fazer, né? Mas já transitou em julgado? Você pode entrar com a revisão criminal. Então, se transitou em julgado na primeira instância, você entra na segunda instância. Se transitou em julgado na segunda instância, é lá mesmo que você vai entrar.
Então, para a gente terminar, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. A gente poderia falar de uma última ação autônoma, que seria o mandado de segurança em matéria penal. O mandado de segurança em matéria penal, que vai ter fundamento no artigo 5º da Constituição, inciso 59. Inciso 69 da CF, da Constituição. Não tem prazo, né? Na verdade, o mandado de segurança tem sim. O mandado de segurança tem prazo, sim. A gente vai observar. Você tem que calcular do dia em que houve o ato a ser impugnado. Você tem 15 dias para entrar com mandado de segurança em matéria penal. Ok? Então, vamos voltar aqui. Muito bem. Aqui. Visa combater ilegalidade cuja praticada por autoridade pública ou alguém que desta autoridade esteja investido. Ok? Então, um exemplo de mandado de segurança em matéria penal. Você está querendo ver os autos do inquérito policial e o delegado não deixa você ver, não deixa você entrar, não deixa você ter acesso aos autos do inquérito policial, alegando que o inquérito é sigiloso, mas não é sigiloso para o advogado nem para o investigado. Então, seria o caso de entrar, se o delegado insistisse nisso, seria o caso de entrar com o mandado de segurança em matéria penal. Muito bem, pessoal. São 8h30 agora. 8h30. Vamos. Oi. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida nessa questão que o senhor acabou de falar. Certo. O investigado, ele tem o direito de ter acesso ao inquérito, é isso? Tem. Ele tem direito a ver o inquérito policial. É claro que aquilo que não tiver as diligências que estiverem em andamento. Não pode ser as diligências que tiverem sido concluídas e que constarem no inquérito policial, ele pode e deve ser dado acesso ao investigado, sim. E ao seu advogado, claro. Mesmo em segredo de justiça, professor? Sim, claro, mesmo em segredo de justiça, porque é segredo de justiça para a população, não é segredo de justiça para o investigado. Não, eu pensei que só o advogado... E a fase de inquérito, né? É diferente da fase processual. Eu perguntei agora porque teve o filho de uma irmã da igreja que estava aperreado com um problema, que 2 filhos dela tinham se envolvido com outros rapazes para roubar umas câmeras de uma escola pública. Aí ligaram para mim, porque era pessoal da igreja, aí eu fui lá, mas não como advogado, lógico que eu não sou formado, mas me identifiquei para o delegado, tudo, eu falei que era parente deles, que era primo, mas o delegado disse que não e estava com a mãe dele e com o pai dele, e o delegado não deixou eu ter acesso ao inquérito, não. E ele estava onde? Estava preso, foi? Não, estava preso, não. A Polícia Militar tinha detido eles e levado para a delegacia para lá averiguar, né? Não estavam presos ainda, não.
mas já tinha havido uma queixa uma semana antes pela diretora, e aí estavam investigando quem poderia ser os autores, né? E aí foi quando pegaram esses 2 rapazes e levaram para a delegacia, não sei por denúncia, não sei o que tinha acontecido para eles chegarem lá. E aí ligaram para mim, aí eu fui lá, junto com o pai e a mãe, e pedi ao delegado para ter acesso ao inquérito, para saber o que estava acontecendo, o porquê que eles estavam sendo mantidos na delegacia, e o delegado não deixou. Porque, na verdade, quem tem direito a ter acesso aos autos do inquérito é o investigado e então, o seu delegado. Também estavam lá. Eles estavam lá? Eles também estavam. Os rapazes não estavam lá também? Então, aí, junto com os rapazes, eu iria olhar o inquérito, né? Junto com eles. Entendi. E o delegado não permitiu, né? Por isso que eu achei interessante essa observação que o senhor deu, porque agora, da próxima vez que acontecer, eu já sei. Se você, para revestir isso de formalidade, o ideal seria dizer, ó, peça para dar uma olhada, peça para ter acesso. Dizer ao próprio investigado, né? Peça para ter acesso aos autos do inquérito, diga que você quer ter acesso. Agora, o advogado, inclusive na ausência, né? Inclusive sem documento de procuração, sem nada, ele pode chegar lá. Porque imagine se o advogado precisasse de procuração e o cara está preso, como é que ele ia ter a procuração? Né? Então, independentemente de procuração, o advogado tem poderes para ir lá e pegar. Pegando o gancho dele, uma pergunta. Se o inquérito estiver ainda em fase de investigação e essa aí tiver outros autores, necessariamente pode mostrar também. Você está me entendendo? Pronto, o delegado prenderam 2, mas tinha um terceiro foragido. Ainda tem fase de investigação para pegar esse terceiro foragido. O delegado poderia abrir esse inquérito para entregar ao advogado ou a outra pessoa, já que estava na fase de investigação e diligência. Pessoal, a natureza do inquérito policial é que ela esteja na fase de investigação. Se ela não estiver mais na fase de investigação, é porque foi enviado ao juiz e do juiz ao Ministério Público. Então, é claro que durante a fase de investigação você pode ter acesso aos autos. O que acontece é o seguinte, pessoal, se tiver diligência em andamento, essa diligência você não pode ter acesso. Por exemplo, está rolando uma interceptação telefônica. Essa interceptação telefônica ela só vai para os autos do inquérito policial depois de concluído o prazo definido pelo juiz. Então, enquanto a interceptação telefônica está rolando, então isso não estará nos autos do inquérito. Né? Ela vai ficar numa pasta apartado, né? Vamos dizer assim, né? A interceptação telefônica, veja, quando acontecer a interceptação telefônica, houve a requisição do delegado ao juiz, o juiz deferiu e o delegado pode representar pela renovação por mais 15 dias, e isso tudo bem. Aí isso vai estar, quando isso for concluído, o delegado vai fazer eventualmente a degravação da interceptação telefônica das partes interessadas e vai juntar o inquérito policial para mandar. Ou junta pela mídia eletrônica, junta através de um CD, coloca dentro dos autos. Quando colocar nos autos, aí todo mundo tem acesso, todo mundo não. Aí o advogado tem acesso aos autos. E aí pode ouvir tudo que tiver lá dentro. Então, o que é que costuma se fazer? O professor. Deixa a interceptação telefônica para o final, para que só faça a interceptação quando já estiver mandando para o Ministério Público fazer a denúncia. Diga lá. Professor, o senhor falando isso, eu lembrei de uma palestra que eu fui sobre o caso de Susana von Richthofen. Aí o procurador, que foi o procurador do caso, ele falou que achou estranho ela ter estudado o inquérito e o processo do crime dela. Mas ele achou estranho por não ser usual ou por não poder? Você... Não, poder pode. Quem mais tem interesse no inquérito é o réu. O réu pode ler tudo que tiver lá no inquérito, na ação penal. Se ela estudou é porque ela tinha tempo para estudar, né? E tinha interesse devia ter muito, né? Veja, como vocês sabem, o advogado vai entrar com mandado de segurança se não for liberado. E o interessado entra com mandado de segurança? Não, entra com habeas data. É informação sobre ele que tem lá e ele quer saber.
Qual é a informação que a polícia tem sobre ele? Habeas data, entendeu? É para liberar a informação. O advogado, como não é sobre ele, é sobre o seu cliente, ele entra com mandado de segurança para poder liberar a informação. Entendido. Muito bom isso, né, cara? Muito bom conhecer os Tem prazo, professor? Se o delegado não liberar, tem prazo? Pronto, ele não liberou para mim hoje. Eu posso entrar hoje com habeas data? Ou mandado de segurança? Não tem prazo. Enquanto durar a ilegalidade, meu amigo, enquanto durar a ilegalidade, você pode impetrar, né? Porque, na verdade, nesse caso, é um ilícito permanente, né? Porque ele nem lhe deu acesso, nem lhe permitiu que em tese, em geral, o prazo para você entrar com mandado de segurança seria de 15 dias. Mas se a situação continua, então, todo dia que você for lá, você vai receber a mesma notícia, o prazo estaria dilatado, entendeu? Entendi. Obrigado. A joia, gente. Que bom que a gente está podendo conversar e trocar ideias aqui em nossa aula de processo penal, tanto para aprender, né? Tanto para aprender, tanto para conversar, tanto para discutir. Muito bem. Agora, eu vou fazer, pessoal, e a gente está gravando aqui para vocês verem depois, uma passagem rápida. Os óculos, por favor. Eu vou fazer uma passagem rápida aqui pelos dispositivos legais, todos esses que eu mencionei. Inclusive, vou aproveitar e vou mandar para vocês já aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho aqui o WhatsApp. Eu vou mandar para vocês aqui pelo WhatsApp todos os quadros que a gente fez durante essa aula, e vocês vão ter à disposição lá o vídeo, né? E todos os quadros que a gente produziu na aula de hoje. Vamos lá, deixa eu ver aqui para mandar para vocês. O que eu vou fazer aqui? Documento. Sou o curso de filosofia. Hã? O curso de filosofia. Rapaz, o curso de filosofia, cara, tá parado, né? Infelizmente, infelizmente a Universidade Federal fechou e, assim, Minha filha estuda lá, engenharia. Ela disse que está perdida esse semestre para ela. Né? É difícil, dificilmente a gente vai ter jeito de resolver isso. Mas o interesse continua vivo em meu coração. Quando voltar, professor, vamos tocar isso aí. Professor, diga lá. As aulas anteriores que o senhor gravou, o senhor enviou para o portal, para algum lugar, ou o senhor não disponibilizou? Disponibilizei. Que toda no YouTube. Depois da aula eu mando o link, está tudo no YouTube. Tá lá no seu canal, é? No meu canal. Eu vou mandar novamente aqui o link do canal do YouTube, onde está todas as aulas lá disponíveis. Deixa eu colocar aqui que eu vou mandar o link para você. Professor, você já leu tanto de filosofia. O que é que você está querendo descobrir mais na aula de filosofia? Rapaz, esse que fica aqui logo no final. É esse link que fica logo aqui no finalzinho desse texto todinho. Em cima é para entrar no Zoom. Não. Embaixo Não é isso não. Não. Eu vou ver se eu mando aqui. Eu estou abrindo aqui. Eu vou achar aqui, cara, como é que eu faço para mandar para você o link. Peraí, vai aparecer aqui. O último que eu consegui ver do senhor aqui tem o de 20 de maio. Da semana passada, né? O da semana passada. Então tá batendo. O da semana passada, né? Deixa eu ver aqui como é que eu consigo compartilhar com vocês. Seus vídeos. Eu vou mandar o link de uma aula aqui. Professor, é porque tem muita conversa, mas eu estou conseguindo ver agora aqui. Tem 15 de maio e tem
E tem 20 de maio, tá aqui, tá ok, tá ok. A gente podia mandar os links dessa segunda unidade organizadozinho para quem for estudar para a prova. O que é que vocês acham? Ótimo. Por aula. Excelente iniciativa aí, colega. Então, eu vou dar uma olhada, selecionar e mando, assim que o professor passar o material. Estou botando no grupo, professor. Muito bem. Uma foto do... Então, pessoal, o que é que eu estou querendo fazer agora nesses minutos finais da nossa aula? O que é que eu quero... Ah, tá ótimo. Você está colocando aí. Coloquei martorelli.org. Não, cara. Esse vídeo, esse canal é um canal em que eu publico minhas falas em geral. Mas não é esse canal, não, cara, que estão as aulas de vocês. Eu acho que não está aí, não. Mas para mim vem tudo nesse, professor, aqui. Até no primeiro tem teoria da ação penal, tá vendo aqui? Ó? Aí vem a teoria pois geral. Ação penal é TGP, cara. Ação penal é TGP, é isso que eu estou te dizendo. Ação penal é TGP. Deixa eu ver se eu localizo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Da aula de hoje aqui. Deixa eu achar. Eu estava vendo esse canal daqui, muita coisa boa. Tem muito. É porque tem 2 canais. Porque, veja só, eu tenho. Na verdade, eu tenho 3 canais no YouTube, cara. Eu tenho 3 canais no YouTube. Eu tenho um canal em que eu publico só mensagens cristãs, né? Só mensagens cristãs. Tem esse martorelli.org em que eu publico aulas. E tem um que eu publico aulas que eu não quero que muita gente veja. Que é a aula mais ou menos que a gente grava aqui de modo muito eu tenho Martorelli Dantas e martorelli.org. Eu tenho esses 2. Isso. É o Martorelli Dantas, que tem as aulas da gente. Pronto. Depois tu vai mandar, né? Tu não vai organizar e mandar os links? Vou organizar uma listinha e mando. Massa, Gabi. Massa. Vai ser... no martorelli.dantas. Martorelli Dantas que tem. Isso. Gabi vai organizar esse negócio todo e mandar. Se faltar alguma coisa, você fala comigo que a gente acha aí. Pessoal, deixa eu passear com vocês aqui. Se vocês tiverem o CPP aí na mão, vai ajudar. Mas eu vou colocar o CPP aqui na tela para a gente fazer uma viagem bem breve sobre isso tudo que temos aí. Deixa eu ver aqui, parará, CPP, meus amigos. Olha ele aqui. Então, vamos começar lá pelo artigo 382. Artigo 382 será o primeiro. Vou no Ctrl F aqui. Ctrl F 382. Está aqui. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Vamos agora... Então, isso aí é o embargo de declaração sobre o qual já conversamos. Vamos para o 500, artigo 593. Artigo 593, mas que beleza. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por um juiz singular, das decisões definitivas ou com força de definitiva. Todo mundo fecha o microfone aí, por favor. Fecha aí o microfone. Das decisões definitivas ou com forças definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Pessoal, presta atenção agora para a apelação da decisão do Tribunal do Júri. As linhas A e B são decisões do juiz. Na linha A é porque houve nulidade. Na linha B e C é decisão do juiz presidente. Se é o juiz presidente que comete o erro, caberá a apelação e o tribunal adquém, o juízo de quem poderá corrigir. Se o erro for dos jurados, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, então, nesse caso, se o juízo de quem lhe der provimento, então anulará o julgamento para submeter o réu a novo julgamento, parágrafo 3º do artigo 693. Muito bem, artigo 593. Muito bem, temos aí... Pois não? A do jurado, eu não entendi como é a do jurado. Como é que pode ser a do jurado? Ele não concordar com as provas, o jurado? Vamos aqui. Vamos aqui. O que acontece é o seguinte, meu amigo. O Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri,
ele tem dois tipos de decisões, né? Dois tipos de decisão. Ele tem uma decisão que vem dos jurados, uma decisão que vem dos jurados e outra decisão que vem do juiz-presidente. Então, eu tenho aqui os jurados e eu tenho aqui o juiz-presidente. Os jurados, eles decidem as questões de mérito do processo. Se absolve, se não absolve, se condena, se reconhece agravante, qualificadora, tudo isso são os jurados que resolvem. Depois que os jurados resolverem, caberá ao juiz-presidente fazer a dosimetria da pena, entendeu? E ao fazer a dosimetria da pena, o juiz-presidente tem que estar em absoluta conexão com os jurados, entendeu? Só que a decisão dos jurados, ela é protegida pela soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos significa que nenhum tribunal superior pode mudar a decisão dos jurados. Então, está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que versa sobre o Tribunal do Júri. Falar sobre a soberania, um dos incisos, uma das alíneas do inciso 38 é a soberania dos vereditos. O juiz-presidente, a decisão do juiz-presidente não tem tal proteção. Então, essa decisão, ela pode ser modificada pelo juízo ad quem. Então, essa decisão pode ser modificada pelo juízo ad quem. A decisão dos jurados, não. E quando é que o juízo ad quem vai modificar a decisão do juiz-presidente? Quando vir ilegalidade, desrespeito à decisão dos jurados. Agora, o que acontece, meus nobres amigos, é que se a decisão dos jurados, for manifestamente contrária às provas dos autos, o juízo ad quem, que não pode mudar essa decisão, poderá submeter o réu a novo julgamento. Ele não pode mudar, mas ele pode anular aquele julgamento e submeter o réu a novo julgamento, o que só pode ser feito uma vez. Então, por exemplo, veja essa experiência. Você tem uma cidade em que o réu ele matou um cara que havia estuprado 7 mulheres na cidade. Então, o cara estuprou, as mulheres fizeram um retrato falado do cara, e aí o cara foi lá e matou uma pessoa, um cidadão lá, um criador de cabras. O cara era um criador de cabras, foi lá e matou o cara que havia estuprado as 7 mulheres. As mulheres, depois do cara morto, foram lá e reconheceram. Foi esse mesmo que me estuprou. Beleza. O cara era réu confesso. Ele disse, fui eu mesmo. Eu vi o retrato falado, identifiquei o cara, botei uma coxa nele, ele confessou que foi ele. Não tinha outro jeito, não. Matei esse cabra safado. Réu confesso. E aí, o que é que os jurados fazem? Na hora que o juiz pergunta, vocês absolvem o réu? Aí os jurados, sim, absolvemos. O cara era réu confesso, absolveram. Aí o Ministério Público fez o quê? Apelou, porque a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos réus. Vamos lá, nós a outro julgamento. Aí vai para o segundo julgamento, o cara é absolvido de novo. Aí pronto, acabou-se. Não pode mais o Ministério Público ficar apelando o tempo todo. Mas, de fato, nesse caso, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Né? Então, professor, foi não. Então, nesse caso, ele só pode ter um segundo julgamento, né? O Ministério Público não pode solicitar um terceiro, não, né? Não pode. Porque senão não acaba nunca esse negócio. E no dia a dia, na prática real, né?
o que ocorre? O senhor já se deparou com o juiz-presidente aí que foi convencido de uma decisão completamente diferente do júri? Digamos que o que não ocorre, que o júri geralmente ele tende em algumas situações, a absolver, mas digamos que o júri condenou e o juiz-presidente ele tem uma ideia diferente de acordo com os fatos que foram apresentados. No caso, ele não tem o que fazer, né? Não, só vai olhar a dosimetria e os aspectos formais mesmo. Né? Exatamente. Ele vai para a dosimetria e pode aliviar a barra do cara na dosimetria. Mas, por exemplo, não cabe ao juiz-presidente decidir se o crime, o homicídio foi simples ou qualificado. Não cabe. É uma decisão que tomam os jurados. Se estavam presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, né? Ele pode decidir, o juiz-presidente. Mas as causas de aumento e causas de diminuição também são os jurados que decidem isso. Entendeu? E aí se o juiz tomar uma decisão que discorde da decisão dos jurados, vai ser objeto de recurso de apelação e o tribunal adquém muda, né? Muda a decisão do juiz. Então não vale a pena para o juiz fazer isso. Não é o caso do juiz se queimar. Vai lamentar, mas ele não pode alterar isso. Ok? Entendeu? Então, a decisão dos jurados, ela não pode ser alterada, porque ela tem a soberania dos vereditos. Agora, a decisão do juiz-presidente pode ser alterada. Então, pode aumentar a pena, pode diminuir a pena em sede de apelação. Todas as vezes que meu cliente foi condenado, eu apelei, cara. Nunca houve um dia que eu não apelasse de um cliente meu condenado, seja qual for a pena, vou lá e recorro. Para buscar não é nem no Tribunal, não é nem no Tribunal de Justiça de Pernambuco, é no STJ, uma decisão mais favorável. Porque lá os argumentos são pesados racionalmente. Ou mais racionalmente do que aqui. Ok. Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, temos aí o nosso cenário. Vamos voltar lá para a leitura. Entendeu, companheiro, aí a explicação sobre quando é que pode e quando é que não pode mudar a decisão? Entendi. Ótimo. Pois não? Obrigado. Vamos continuar com o nosso passeio pelo Código de Processo Penal. Então, vamos para o 609. Vamos para o 609 agora. Parágrafo único. 609. Diz aqui o recurso 609, parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, só cabe se for desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade. É o nome do recurso, embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos no prazo de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Muito bem, daqui do 609, vamos para o 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 12 dias, contados de sua publicação, quando houver a sentença, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, embargos são chamados de embargões, os embargos contra as decisões de tribunais. Artigo 621, revisão criminal. A revisão criminal dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Obviamente que a falsidade desses documentos só se manifestou a posteriori, porque se eu soubesse e pudesse provar desde aquela época do processo que era um falso, eu tinha feito isso, né? Então é uma prova nova. Quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Aqui, então, temos a revisão criminal. Então, a carta testemunhável, bora olhar, eu esqueci de falar da carta testemunhável, mencionei com vocês, mas nós não vimos a carta testemunhável, que está prevista no artigo 639.
carta testemunhável, tá aí. Dar-se-á carta testemunhável da decisão que denegar o recurso, da de que, admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo ad quem. A carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas, olha o prazo, 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso. Muito bem, meus amigos. Então, nós vimos todos os recursos previstos no Código de Processo Penal. Eu já havia explicado a vocês passo a passo como é que surgem cada um deles. Está nos esquemas que já estão no WhatsApp de vocês. E assim nós terminamos este semestre. Resta-nos apenas a nossa prova. Já marcamos a data da prova? Já marcamos a data da prova? Já. Dia 12, né? Ficou para o dia? Dia 12. Dia 12, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados será uma prova romântica, uma prova romântica. Então... Quer romance maior do que processo penal? Não tem, né, galera? É linda essa disciplina, não é não? É linda essa apaixonante. Disciplina. É apaixonante, eu também acho. Também acho. Tô bolando... E as dicas da prova, doutor?